Neste vídeo vou mostrar a vocês como restaurei toda a minha casa que estava assim de destruída para como está agora. Reparando paredes, aberturas, colocando um piso, móveis novos e muito mais. Mas tudo isso tentando gastar a menor quantidade de dinheiro possível. Vocês certamente a conhecem, pois esta foi minha casa anterior. Eu tinha feito um vídeo remodelando o pátio e a sala, mas há vários anos me mudei e a casa ficou praticamente abandonada. Então me propus a fazer uma renovação completa de cima a baixo. Primeiro decidi começar pelas paredes. Ao longo dos anos, mesmo antes de eu comprá-las, estavam cheias de buracos, golpes e irregularidades. Para isso, apenas preenchi-os com massa plástica. Apesar dos buracos ou golpes pronunciados, a massa plástica, quando seca, parece afundada. Para evitar isso, um pequeno truque é usar uma fita de papel duro. O que vamos fazer é embeber a fita com massa plástica e colá-la na parede. Assim vamos reparando todos esses buracos e partes feias. Isso pode parecer muito improvisado ou de baixa qualidade, mas na verdade essa fita foi feita especialmente para isso. E se vocês têm, por exemplo, paredes de gesso ou drywall, então estão cheios dessa fita, mesmo que não saibam. Embora também possam usar gesso que, ao secar, não se contrai. Prepará-lo é mais difícil, pois endurece rápido e você tem que trabalhar nele rapidamente. Quando estiver seco, podemos lixar o acabamento para deixar a parede lisa. Neste caso, eu lixei à mão usando uma lixa 120 e um taquite. Comprei várias lixas 120, pois praticamente é a que usei para toda a casa. Estas são as de Bremen, ótimas para o enduído por não se empastarem. Segui pela cozinha. Os azulejos estavam bonitos, mas a Funtac não. Então eu os limpei e coloquei uma nova pastina. Comprei pastina em pasta, pois era mais fácil de aplicar. Comprei uma que podia ser aplicada sobre a pastina velha. Aplicamos com uma espátula em todas as juntas. E quando secar um pouco, raspamos para que fique bem lisa. De passagem, removemos todo o excesso restante. Depois continuei desmontando tudo. Primeiramente, removi todos os rodapés, pois estavam horríveis. Além disso, eles estavam parafusados e, para piorar, os parafusos estavam à vista. E nada, uma porcaria. Eu queria deixar o ambiente totalmente aberto, sem móveis ou qualquer coisa, para que assim pareça maior. Debaixo da escada havia uma espécie de móvel guardado que eu tinha feito há muito tempo. Eu o removi porque estava em péssimas condições. Além disso, não era usado, ocupava espaço e eu não gostava dele. Então, mantive tudo e também tive que remover uma estrutura de gesso que havia como bancada ali. Um dos enormes problemas que esta casa tinha era que havia muita umidade. Isso fez com que a porta apodrecesse e parte da janela, mas principalmente na porta, já que nem sequer fechava, estava amarrada com uma corrente e um cadeado. Na verdade, arranquei-a de uma vez. Batendo com um martelo, também fui removendo toda a moldura da porta. Temos que fazer um buraco grande o suficiente para que a nova porta caiba. Não compliquei muito e comprei a mesma porta que estava lá, que por acaso estava em promoção. Apresentei-a no buraco e deixei-a o mais reta possível. Você pode fazer isso usando um prumo ou um nível a laser. Para fixá-la no lugar, preparei uma mistura de cimento com 3 partes de água para fazer um concreto comum e na mistura adicionei 10% de hidrofugante cerecita na água, neste caso, para que a umidade não passe de fora para dentro. Com a ajuda de uma pistola aplicadora de silicone, obviamente sem silicone, fui colocando todo o cimento entre as juntas da porta e da parede e também usava pedaços de entulho para colocar lá e ficar mais firme. É necessário que fique o mais arrumado possível, alisando bem o exterior. Uma curiosidade. Enquanto trabalhava lá, encontrei um gato cego. Não morava lá, mas o deixei na casa para que não ficasse na rua e algo lhe acontecesse. Coloquei cartazes pelo bairro para tentar encontrar o dono e conseguimos. Um final feliz. O teto, por algum motivo, tinha um buraco enorme, mas era porque um pedaço de reboco havia se soltado. Provavelmente teve alguma umidade em algum momento e este pedaço caiu. Para repará-lo, o que fiz foi primeiro remover tudo que estava solto. E depois parafusei um monte de parafusos um ao lado do outro, para que assim não caia o material novo. Agora sim, tínhamos que usar gesso, já que precisávamos de algo mais consistente. Misturamos o gesso com água e quando está ficando duro, aplicamos o mais rápido que podemos. Eu fiz isso em cerca de 3 camadas, por exemplo, e depois só nos resta lixar e deixar nivelado com o resto do teto. Lembram que eu disse que a janela também estava ruim? Bem, parece que o problema era que o dreno da janela estava bloqueado e a água da chuva, em vez de cair para fora, estava caindo para dentro, apodrecendo a parede e a própria janela. Tive que martelá-la para poder colocá-la na posição original e com bastante esforço remover a janela.
Depois, usando uma escova de metal, fui removendo aos poucos toda a ferrugem, até que fiquei assim, apenas com a chapa nua, embora com um buraco claramente, de toda a ferrugem que tinha. Primeiro de tudo, pintei tudo com uma tinta que impede que a ferrugem se expanda e não volte a se formar. Quando já estava seco, apliquei solda a frio para refazer a janela, digamos. Esta solda contém aço, sendo basicamente como preencher com metal. Simplesmente fui moldando-a, seguindo a forma que a janela tem com os mesmos guias e ranhuras. Quando já estava seco, lixei para que ficasse um pouco melhor e pintei novamente. Ficou assim. Não é que tenha ficado excelente, mas paramos a ferrugem e a janela já está funcionando. Acredito que seja muito mais vantajoso do que trocar a janela inteira, pois seria muito trabalhoso e caro. A cozinha ali estava completamente destruída. Primeiro, comecei por retirar o móvel de baixo, mas logo percebi que o de cima também estava destruído. Tinha que mudá-lo. Também removi e tirei as medidas de cada um. Com essas medidas, comprei uma placa de melamina preta de 18 mm. E, quando você a compra, pode pedir para que eles a cortem. Então enviei todas as medidas do meu voo anterior e pronto. Realmente, com os fortes é muito fácil. Simplesmente vamos parafusando um no outro, da mesma forma que os voos originais, e para terminar, colocamos a fita de borda, neste caso uma fita de borda preta. Direi logo porque decidi fazê-los pretos. O mármore da bancada também estava quebrado e realmente eu não queria trocar porque um mármore para uma bancada custa muito dinheiro. E aqui vem a primeira falha do vídeo. O móvel de baixo ficou alguns centímetros menor, talvez por um erro de medida meu. Maior do que a medida do mármore da bancada. Eu tinha que redesenhar todo o móvel e cortá-lo, mas escolhi uma opção melhor. Com minha impressora 3D, medi e recriei a peça que faltava na bancada. Na verdade, isso me possibilitou fazer uma ponta arredondada, por exemplo. Esses pedaços eu parafusei na peça que estava faltando ali. E aí está, resolvido. Sim, eu sei que parece péssimo. Mas mais tarde vou contar a vocês porque isso vai ficar muito bom. Este é um truque simples para melhorar a aparência das portas. Usamos essas molduras de madeira e as cortamos. A ideia é formar na porta dois retângulos de mais ou menos 80% da porta. Cortamos eles com um ângulo de 45 graus nas pontas para que encaixem bem e as colamos na porta usando algum adesivo de moldura qualquer. Então, quando secar, pintamos da mesma cor que a porta, neste caso branco. E vejam como fica. Acho que é um truque muito barato que podemos usar para agregar um pouco de valor à casa. O piso flutuante da casa estava lá há um período desconhecido de tempo, mas claramente já havia cumprido seu ciclo de vida. Mas antes de removê-lo, aproveitei para pintar. O que estragava ia parar no chão. Antes, preenchi todas as paredes e buracos com fita de papel. As paredes precisam ser lixadas para ficarem lisas. E aqui quero fazer um parêntese muito importante. Geralmente eu costumo economizar em muitas coisas, mas recomendo usar uma boa tinta. Sei que pode sair mais ou menos 5 vezes o que vale uma tinta barata, mas acreditem, vale a pena. Já que, por exemplo, eu em muitas partes da casa só dei uma mão de tinta. No quarto com parede cinza, precisei apenas de 2 demãos para cobri-la. Além disso, a tinta é muito mais consistente para aplicar e você economiza muito tempo. Como essa casa vai ser vendida, pintei tudo de branco. Não procurei dar nenhum design, já que o branco é o que a maioria das pessoas gosta. E além disso, faz com que a casa seja muito mais luminosa e isso é muito importante. E agora sim, com tudo pintado, podemos colocar o piso flutuante. Aqui, considerei várias opções de piso. Eu já coloquei piso flutuante, cerâmica e também microcimento. E a verdade é que nenhum é complicado de colocar como tal. Mas falando de custos, o microcimento era não só o mais barato de todos, mas é o que está sendo usado agora, né? O que está se tornando moda, digamos, o que mais valor iria dar à casa. Comprei microcimento, mas em pasta, já que muitos querem em pó e assim economizo na preparação. Além disso, custa praticamente o mesmo, então é uma comodidade a mais. O processo é o seguinte, primeiro aplicamos a base niveladora. A melhor dica é não querer fazer tudo de uma vez. Com certeza teremos que aplicar 2 demãos. E assim também vamos economizar. Mais produto. Usando uma desempenadeira, aplicamos a primeira demão e vamos esticando e esticando até que obtenhamos a camada mais fina e uniforme possível. Depois, aplicamos outra demão exatamente igual e vocês vão ver que com esta segunda demão, o piso vai ficar bem liso e uniforme. Se necessário, podem aplicar uma terceira. E agora vamos aplicar o microcimento como tal. Se vocês querem branco, apliquem assim como vem. Mas eu queria dar cor, então comprei um corante preto comum de pintura e fui aplicando aos poucos até conseguir a cor que queria.
Recomendo que comecem com uma balança de cozinha. Colocaram 4 gramas de corante. Assim, se tiverem que preparar várias misturas, como no meu caso, todas ficarão da mesma cor. Antes de aplicar, lixamos com lixa 120, a base niveladora para remover marcas da desempenadeira e outras imperfeições que possam ter ficado, e aplicamos novamente da mesma forma, 2 de mãos. Camadas bem finas, lixando entre uma camada e outra, deve ficar uma superfície super uniforme. Agora vamos aplicar o selant e o verniz, e aqui tenho vários conselhos para dar. O primeiro, nem pense em pisar no chão com tênis ou algo semelhante, pois vai manchar imediatamente, é super poroso e depois você terá que lixar e reaplicar. O segundo é que usem boné e alguma roupa ou calça longa, meias e tudo mais, pois, enquanto trabalham, vão soltando pelos, pelo menos eu, e o pelo depois fica no chão, e removê-los é super difícil. Imagine ter um chão com pelo. Agora, apliquem a primeira demão de selador, seguida de 2 a 3 demãos de laca poliuretânica. Deixem secar entre cada camada por aproximadamente um dia. Assim fica o chão. Acho que fica ótimo e brilhante. E isso vai fazer nosso ambiente parecer muito mais luminoso. Lembram da bancada que remendamos e eu disse que consertaríamos? Bem, o mármore da bancada estava rachado, então se eu quisesse deixá-lo bom, teria que trocá-lo. Por outro lado, esse mármore é típico de uma casa antiga. Não se usa mais e a verdade é que fica bastante inestético. Juntei bem o mármore rachado e colei para que não se desfizesse. Então, aproveitando que me sobrou o material do chão, apliquei a mesma proteção. Primeiro dei 2 demãos de base niveladora na bancada, depois apliquei microcimento, mas neste caso sem tingir, ou seja, apliquei como veio, também nos bordas até tocar na parede. E uma vez feito, apliquei 3 demãos de laca poliuretânica e assim ficou. Praticamente com sobras de obra reciclados, fizemos a bancada de graça e agora temos uma que, embora pudesse melhorar, não nos esqueçamos que não nos custou nada e parece muito boa. Para terminar, coloquei os novos rodapés brancos comuns que simplesmente apoiam e colam com uma cola para rodapés e pronto. E como podem notar, escolhi fazer tudo em cores bem claras, pois estas fazem tudo parecer mais luminoso. E insisto nisso porque é o que as pessoas sempre observam ao comprar uma casa. Mas obviamente não podemos fazer isso descaradamente, porque também ficaria mal. Então fiz os móveis da cozinha pretos. Isso contrasta com tanto branco e cores claras e cria um ambiente harmônico. Se vocês notarem, o chão também é cinza, então tudo está na mesma escala. Mas ainda falta muito a ser feito e tenho várias dicas para continuar embelezando a casa com pequenos detalhes. Também faltam os exteriores, como o pátio e o terraço, mas vou mostrar tudo isso no próximo vídeo. Obrigado por assistir e inscreva-se para ficar por dentro.